morfologia com análise sintática. É tanto que o nome está em cima, ó, morfossintaxe. Morfossintaxe é a mistura de morfologia com sintaxe. São dois mundos que a gente tem que vislumbrar quando a gente estuda morfossintaxe. O mundo da morfologia, que eu classifico as palavras como substantivo, adjetivo, numeral, e essas mesmas classes recebem um outro nome em um outro mundo, né? Que é chamado de sujeito simples, objeto direto, indireto e assim por diante. Nós vamos estudar esse estudo concomitante. Ao mesmo tempo que a gente classifica artigo, a gente classifica o adjunto adnominal, por exemplo, para que vocês tenham essa percepção desse mundo. No material de vocês, existe esse desenho que explica bem esses dois mundos. Em cima você vai colocar um M, quando você está vendo aí artigo, substantivo, verbo, você vai pôr um M aí, põe por favor, M de morfologia na parte superior dessa frase e na parte de baixo você coloca um S. Ou seja, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Leia a frase comigo, ó. O autor escreveu um livro. A frase é essa. Vocês estão vendo que para o O eu coloco o quê? Artigo, substantivo, verbo, artigo, substantivo. Quando tem essas classificações, a gente está trabalhando a morfologia. E na parte de baixo eu grifei as duas como o autor, e eu chamei de quê? De sujeito, e o outro nós chamamos de quê? De predicado. Quando eu classifico como sujeito, predicado, adjuntos, a gente está trabalhando a sintaxe. Quando eu chamo de artigo, substantivo, numeral, assim por diante, a gente está trabalhando a morfologia. Tranquilo? Antes da gente começar essa frase, vamos copiar uma extra aí no caderno. E seria bom que vocês, nas próximas aulas, trouxessem um caderno de desenho. Tá? Caderno de desenho. Ou então manda encadernar folhas assim, porque eu queria usar em paisagem. Porque a nossa análise sintática, que vai começar pequenininha, mas aos poucos ela vai crescendo, e você precisa de espaço na horizontal. Tá? O caderno é vertical, eu preciso que vocês façam na horizontal. Tragam um caderno próxima aula, senão vai ter que vir com a mãe. É isso, foi para descontrair. Então vamos começar com a primeira frase aqui, gente. Na verdade, se vocês puderem copiar essa frase aí, não, vamos copiar uma outra no caderno. Os meus 2 carros importados bateram num poste. Deixa um espaçozinho acima, tá? Que eu vou ficar fazendo a divisão, que é morfologia, mas não tem problema, faz tudo embaixo. Eu esqueci de dizer. Eu também não deixei espaço acima. Os meus 2 carros importados bateram num poste. Vai dar? Não. Vai dar não. Vai ter mais frase. Quando a gente começa a analisar uma frase, eu sempre começo a minha partida pelo substantivo. Tá? Então, o substantivo é a classe morfológica que dá nome aos seres em geral, às coisas em geral. Então, eu localizo aqui nessa primeira frase, os meus 2 carros importados. Quem é meu primeiro substantivo aqui? O nome das coisas, no caso, carro, bicicleta, cadeira, casa, Vitor, Juazeiro, são nome de coisas, pessoas, cidades. Então, eu vou puxar uma seta aqui e colocar o nome de substantivo. Carro, vou chamar de substantivo. Perceba a relação de dependência das outras classes em relação a essa.
O os aponta para a palavra carros, determinando o seu gênero e o seu número. Sempre que uma classe, o O e o A, um ou uma, apontar para carros determinando o seu gênero e número, nós chamamos de artigo, tá certo? Qual é a função de um artigo? Determinar gênero e número. Pergunta, por que é O e não A? Porque carro é que diz. Se fosse casa, seria A. Perceba que quem manda é o carro, quem manda é o substantivo. Ele concorda. Nós chamamos isso, gente, de regência nominal. Quando um substantivo determina que os outros o sigam. Lembra do rei? O rei não é o regente e os súditos são os regidos. E isso é regido por ela. Concorda com ele. Então vamos chamar aqui de artigo. Meus também se refere à palavra carros, só que determinando uma posse, não é? Então a gente vai chamar de pronome possessivo. E a gente pode relembrar, fazer um exercício de memorização aqui, pronomes possessivos: meu, teu, seu, nosso, vosso. O 2 aponta para a palavra carros também, determinando uma quantidade exata. Né? Nós temos um numeral. E esse numeral pode ser de 4 tipos, mas a gente vai centrar pelo menos em 2, que são os ordinais, que representam uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E os cardinais, que não é ordem, é 1, 2, 3, 4. Ele é o 15º aprovado, é ordinal ou cardinal? Ele é o 15º aprovado, ele é o ordinal. Se fosse cardinal, 15, tá bom? Não, aí não dá, né? Então vamos colocar aqui o cardinal. Na palavra importado, que completa também carro, está determinando o seu quê aqui no caso? Mas é um adjetivo, mas está dando uma característica, né? Que pode ser estado, qualidade ou característica. Então, vou chamar isso aqui de adjetivo. A palavra bateram é o quê? É um verbo. A hora que você me responde, meu filho. Eu perguntei há 1 hora atrás, a minha aula é de 15 horas. Aí ele respondeu agora, fresco. Bateram é o meu verbo. E aqui a gente tem a palavra num. Fala essa palavra num. Por que eu estou pedindo para você falar? É porque ela aparentemente é uma palavra errada, sim, que você pensa ser errada. Mas na verdade está totalmente certa. Junto a ela, que é estranha, que forma dum, tipo filho de uma égua. Posso falar donde, que muita gente acha errado, mas está totalmente certo. O num, na verdade, é uma contração de 2 classes gramaticais. Antes da gente ver essa contração, no material de vocês tem uma tabelinha lá em cima, ó, que eu coloquei as preposições. Né? Vamos fazer um esforçozinho para enxergar aí. De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contrapor, após, até, perante, durante. Vamos falar contigo, vai. De, para, com, em, a. Só as 5 primeiras, vai. De, para, com, em, a. Tem que ser rápido. De, para, com, em, a. 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 Desde, entre, sem, contrapor. Desde, entre, sem, contrapor. Se você me decorar essas 10 principais, eu estou feliz. Mas estão aí as que mais caem em concurso, tá? Perfeito. O num é a junção de 2 coisas. A preposição em,
que está aí, mais o artigo um. Então, eu tenho preposição mais artigo. E você deve construir aí na sua cabeça, gente, um hábito. Depois de uma preposição, é comum, não é regra. Depois de uma preposição, é comum que venha um substantivo. Poste é um substantivo. O que é que você reparou? Olha a preposição antes. Não é verdade? Depois de preposição é comum que venha um substantivo. Se você tiver com dúvida, provavelmente é um substantivo. Então eu vou colocar aqui a palavra poste, substantivo. Perfeito? Quando é bem assim, bem no início, né? Se você perdurar, melhora. Está transmitindo pelo YouTube? Tá, né? Vocês podem rever e reaplicar o que a gente falou aqui. Vamos lá. A gente está falando em IDECAN e IDECAN nunca é uma coisa tão simples. Então vamos falar o seguinte. Essas classes que estão completando o substantivo, vocês perceberam que são 4. Eu tenho o substantivo aqui no meio. Eu vou fazer esse desenho, você já pode desenhar embaixo. Pode desenhar, fazer um círculo e botar o nome substantivo. E perceba que esse substantivo aqui possui 4 classes que ficam circulando. Eu chamo essas 4 classes de palavras de pana. P-A-N-A. Pana. Elas sempre vão completar um substantivo, vão acompanhar esse substantivo. Eu chamo de pana. P-A-N-A. Pana. Traduz para mim o que é o pana. Pronome, artigo, numeral e adjetivo. Você entenda, é bom que você desenhe dessa forma que eu fiz, para que você entenda essa relação de dependência, de completar o sentido de um termo ou outro. O P, o pronome, acompanha substantivo. O artigo acompanha substantivo, o numeral e o adjetivo. Essas 4 classes gramaticais, coloque na sua cabeça, são parasitas. Elas dependem de um substantivo para existir. Se não tiver substantivo, eles carecem, eles morrem. Arranca a planta da raiz, ela vai morrer. O substantivo é o centro e esses 4 completam eles. Quando você começa a entender essa relação de dependência, você vai entender o que eu vou passar agora, que se chama função adjetiva. Você vai escrever aí, ó. Função, tudo isso no caderno, viu? Função adjetiva. Completar um substantivo. Quando você vir o IDECAN perguntar, fazer essa menção de o que é uma função adjetiva, você vai lembrar disso. É quando o pana completa um substantivo. É só isso. Função adjetiva, completar um substantivo. Diz para mim, o que é uma função adjetiva? Completar um substantivo. Qualquer termo que completa um substantivo tem função adjetiva. Toma cuidado para você não confundir. Função adjetiva não é adjetivo. Pensa aqui comigo. Esse artigo não acompanha o substantivo? Acompanha. Qual é a classe gramatical dele? A classe, artigo. Qual é a função? Adjetiva. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, função adjetiva. O que quer dizer função adjetiva? Só isso. Olha a besteira que é. E tem uma questão no IDECAN esperando por você sobre isso.
Qual dos termos abaixo não possui função adjetiva ou possui função adjetiva? Pronome possessivo também tem função adjetiva. Ei, Jorge, tem mais pincel aí, boy? O numeral, função adjetiva. E importado, como o nome já está dizendo, já está te ajudando aí a entender, todo adjetivo tem função o quê, gente? Adjetiva. Por quê, professor? Porque é um adjetivo. Isso é a verdade? É não. Vou te explicar por quê. É o caba bom. Sim, não sei. Vamos lá, gente. O adjetivo, em sua teoria, ele tem função adjetiva. Teoricamente, ele tem. Só que nesse caso, eu quero que você circule a palavra ado. Circule a palavra ado e coloque o seguinte. Escreve embaixo, vai ter que puxar uma observação para você puxar. Na verdade, é melhor colocar aqui, né? Na função adjetiva, porque é uma exceção. Coloque aqui um asterisco, é melhor. Asterisco, aí você vai escrever o seguinte. Adjetivo terminado em ado, ido, falado, cansado, olhado, bebido. Adjetivo terminado em ado e ido tem função adverbial. É uma grande pegadinha do IDECAM, hein, bicho. Viu o adjetivo terminado em ado e ido, nós temos função que, gente? Adverbial. Mas, professor, aqui, importado completa carro, não completa? Qual é a regra da função adjetiva? Se completar um substantivo, tem função adjetiva. Nós temos o que aqui? Uma exceção. É exceção aqui, não é regra, é exceção. Você é o cara. Vamos aqui. Vou botar aqui função adverbial. Eu vou pintar até de vermelho para você não confundir, né? Função adverbial. Certo. Pronto, já falei aqui de todos. Posso apagar isso aqui? Já copiaram, né? Quero que vocês escrevam a mesma frase agora. Já que a gente não deixou espaço para fazer as duas coisas, vamos escrever a mesma frase. Que a gente vai classificar agora ela na sintaxe. Quando a gente está na sintaxe, o problema é mais embaixo, tá? O buraco é bem mais embaixo aqui, porque pode me dar trabalho. Por quê? Vamos ver o seguinte. Os, artigo, pronome, numeral, substantivo importado. Na análise sintática, a gente tem na verdade são 4 níveis de classificação. 4. Eu posso fazer análise micro, que é classificar item a item. Posso fazer análise macro, que é classificar conjuntos, junto 2 ou 3 palavras que formam um conjunto. E a super macro, que a gente vai analisar orações. Entenderam? São vários níveis. Vamos começar na análise macro. O que é análise macro? Entender o sujeito e o predicado.
Sempre se começa a classificar uma frase, uma análise sintática, seguindo uma hierarquia. Identifica-se o verbo, depois o sujeito e depois complementos. Daqui a pouco eu escrevo essa hierarquia. Vamos localizar o verbo aqui. Quem é o verbo? Bateram, localizei o verbo e botei o nome embaixo, apenas verbo. Professor, a gente não está na sintaxe? Sim, o verbo também é chamado de verbo na sintaxe, tá? Já já a gente chega. Vamos logo classificar, né? Vamos lá. No material de vocês, lá em cima nós temos os 10 verbos de ligação. Acompanha comigo. Ser, estar, permanecer, continuar, tornar, ficar, parecer, andar, viver, virar. Não é? Estão os 10 verbos de ligação aí. Existem 10 verbos e 4.200 de ação. Obviamente que você prefere decorar os 10 de ligação. Professor, tenho que decorar? Tenho, cara. Pelo menos os principais. Ó. Ser, estar são os principais. Parecer, continuar, ficar, andar, tornar, virar, viver, ficar. Não precisa decorar os 10, mas que você saiba que é um verbo de ligação. Porque senão não sai do canto. Pode ter certeza, se eu não começar decorando os 10 verbos de ligação, a gente não sai no canto da análise sintática. Vamos lá, lê comigo, vai. Pronto. Olha para mim agora, não olhe para o material. Vamos ver se vocês memorizaram alguma coisa. Correr, tá aí. Não, não olha não. Correr, tá aí. Vestir. Não, Israel, não olhe não, boy. Vestir não tá. Parecer. Viu? Andar. Ó, tá sim. Pode conferir. Tá sim. Sorrir. Jogar. Tá não. Ficar. Ó, tá vendo? Me diga, bater, tá aí? Ou seja, se você decorar assim, visualmente, você sabe o que é, não é? Se não está nessa lista, automaticamente esse verbo vai ser um verbo de quê? De ação. Então coloque aí, verbo de ação. Nós estamos no primeiro 1% de 1000. 1% de 1000. É como você subir a escadaria do horto agora, 2 horas da tarde. Já pensou? Ah, gente, aqui tá tão bom, friozinho. Não é? Tem que botar agora um umidificador. Porque tá muito seco, né? Tem que botar um umidificador, você sabe o que é, né? Solta aquele vaporzinho, né? Ei, Jorjão, botar um umidificador aqui. Ou umas toalhas molhadas aqui. Estender aqui um monte de coxa. Já tem um balde d'água aqui, né? Fazer jorrar um chafariz ali, né? Então é isso, gente. Já foi. Verbo de ação. Depois que eu localizo o verbo, meu próximo papel é localizar o sujeito. Todo verbo tem um sujeito praticante. Quem foi que cometeu a ação de bater? Quem foi que bateu? Os meus 2 carros importados. Veja, tudo isso é o meu sujeito. O sujeito começa em os e termina em importados. Terminou aqui, tudo o que não for sujeito nós vamos chamar de predicado. Sujeito e predicado. O sujeito é os meus 2 carros importados, o predicado bateram num poste. Esse predicado aqui será chamado de verbal porque o verbo é de ação. E por que o verbo é de ação? Porque não está na minha lista. Você compreende que eu tenho uma ordem aí de consequências? Se a gente diz que o verbo é de ação, o predicado é verbal. É isso. Esse sujeito possui quantos núcleos? Possui quantos substantivos? Porque o núcleo é um substantivo. Quantos? 1. Carros. Aí você pode perguntar, mas professor, carro não é mais de um? Não interessa.
tá? A ideia interessa, para a sintaxe interessa o que está escrito. Se fosse carro e bicicleta, aí seriam 2 núcleos. Só tenho um substantivo aqui, eu vou chamar de núcleo. Ele é o núcleo de uma coisa maior. Só tenho um núcleo, portanto, o sujeito aqui será chamado de simples. Núcleo de um sujeito simples. Por que que é simples? Me diz aí, candidato. Só tem um. Núcleo do sujeito simples. Vou anotar aqui, ó. Atente-se que é multa, não é? E não, tá doido. Diz como a conta daqui é bonita. A minha não é assim, não. É energia solar, é? Aqui é energia solar? Tá, porra! Foi bom, o negócio tá bom. Eu posso pedir para fazer um gato lá para casa, né? Então, gente, o os na morfologia é o quê? O os na morfologia é o quê? Né? Artigo, pronome, numeral e adjetivo. Na sintaxe, o pana, pronome, artigo, numeral e adjetivo, na sintaxe, o pana, pronome, artigo, numeral e adjetivo vão ter a função de adjunto adnominal. Então eu vou colocar aqui, ó, adjunto adnominal. Adnominal. Sempre que vocês virem a classe do pana, pronome, artigo, numeral e adjetivo, essas classes receberão o mesmo nome na sintaxe. Adjunto adnominal, adjunto adnominal, adjunto adnominal e adjunto adnominal. Perfeito? Só relembrando, quem é o pana? Quais são os elementos do pana? Enquanto eu classifico pronome, artigo, numeral e adjetivo, tudo de nome diferente, o pana vai ser um nome só na sintaxe, adjunto adnominal. Vamos aqui no verbo de ação. Cheguei para o verbo de ação e eu tenho um predicado verbal aqui. Quando eu tiver predicado verbal, aí eu vou fazer um bizu lá embaixo, você escreve lá embaixo, você vai fazer o seguinte, ó, predicado verbal. Aí você vai fazer perguntas para ele. O que ou quem? Deixa um espaço à frente que eu vou usar, tá? O que ou quem tem que ser coisa ou pessoa. Pessoa que vai ser igual a chamado de objeto ou complemento. Se tiver um predicado verbal, eu tenho que fazer perguntas o que ou quem para esse verbo. Então vamos lá. Vamos botar só carro. Os carros bateram o quê? Veja que eu não tenho resposta para o que, eu tenho em que. Não é verdade? Se eu disser bateu o carro, né, vai dizer bateu o poste. Não, bateu em um poste ou num poste. Quando a gente faz a pergunta bateu, nós temos a resposta não o que, mas responde como, gente? Em que. A palavra poste é uma coisa, não é um substantivo? Em algo, bateu em algo. Como responde a minha pergunta, que é uma coisa, eu vou chamar isso aqui de objeto. Se o objeto que respondeu minha pergunta tem uma preposição, não tem uma preposição interna aqui, esse objeto será chamado de indireto. Um objeto indireto é aquele que responde à pergunta e tem uma preposição. Se esse
verbo tem um objeto, simplesmente por ele ter um objeto, eu vou chamar esse verbo de verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? É um verbo que tem objeto. O nome transitivo quer dizer que possui um objeto. Só que o nome não me ajuda. Aí eu criei uma mnemônica para você entender. Um verbo transitivo é aquele que transou e gerou um filho. O filho é o objeto. Dá para entender? Verbo transitivo quer dizer que ele fez o quê? Transou. Gerou um filho que é o objeto. Pense comigo. E um verbo intransitivo? Não tem filho. Isso não tem objeto. Cara, coloque isso na sua cabeça. Transar, não transar. Tá? Vocês estão intransitivos agora que é para concurso, né? Não tem cabeça. Mas é bom transar, tá, gente? Pronto, tem que fazer em que, né? É o em que ele bateu, no caso, em alguma coisa. Foi, o poste é algo. Ou em alguém, exatamente. Esse verbo é transitivo, não tem preposição. Verbo transitivo o que, gente? Indireto. Posso chamar e abreviar de VTI. Verbo transitivo indireto. Tá complicado, gente, aí até agora? Vinícius é suave na nave. Tá tranquilo. Aí a paz reina, meu filho, isso aí, ó. Tu parece com o Didi quando ele era novo. Tu já viu o desenho do Didi? Fizeram um remake de Didi agora, atualmente, da criança. Parece o Didi criança. Tem cara de criança. Realmente, Didi é deplorável mesmo. Apesar dele ser cearense, né? A mãe? E é. Deixa eu ver a foto, irmã. É mesmo? Bota só uma peruca. E bota uma peruca e um top. Vai pro desfile das Virgens, boy. Lá no Crato. Eu não vou porque já pensou, se eu for vestir um salto e um vestido, adeus, né? Ninguém vê. Ave Maria, paré. Isso não é tu não? Isso não é tu mesmo não? Ave parece muito, viu? Tu só tem ela de irmã, é? E tua mãe parece contigo, teu pai? Diga aí. Gente, então vamos lá, ó. Tenta fazer a primeira sozinho aí. Eu vou escrever a frase na lousa, mas eu quero que vocês tentem. Use o espaço de cima para fazer a morfologia e o espaço de baixo para fazer a sintaxe. Não sei se vai dar certo. A primeira que está aí, ó. A empresária juazeirense. Se você achar que o espaço é pequeno, você passa para o caderno. Calma. Calma, você já fez a segunda, não era para fazer a segunda não, boy. Está muito precoce. Vamos lá. A empresária juazeirense encomendou mercadorias. Fazendo análise morfológica aqui, facinho, a gente começa pelo substantivo. Quem é o substantivo aqui? Empresária, vou colocar um S de substantivo, acho que dá para entender, não é? S de substantivo, o A vai ser um artigo, combinado? Sim? Juazeirense qualifica a empresa, qualifica não, caracteriza, né? Dá uma é uma qualidade ser juazeirense, né? Tu é do Crato, né?
Vamos colocar aqui adjetivo. Vou botar ADJ porque já tem A aqui que é artigo. ADJ. Encomendou vai ser o meu verbo. E novas mercadorias. Qual dos dois é o substantivo aqui, gente? Mercadorias é o meu substantivo. E novas, que completa colocando o estado, é um adjetivo. Fiz a minha análise morfológica, que é parte por parte. Chegamos aqui embaixo e vimos. Tem que classificar os conjuntos. Localizo o verbo primeiro, que é encomendou. Você sabe que aqui é um verbo de ação. Por que é um verbo de ação? Porque não está na lista. Depois que eu localizo o verbo de ação, é hora de identificar o seu sujeito. Quem é o meu sujeito aqui? A empresária juazeirense. Nós temos aqui o sujeito, simples ou composto? Simples, pela razão de ter apenas um núcleo, que é quem? Empresária, núcleo do SS, do sujeito simples. O a, que é um artigo, e juazeirense, que é um adjetivo, eles vão assumir função de quê? Adjunto adnominal e juazeirense, adjunto adnominal. Tudo que não for sujeito é o meu predicado, e esse predicado vai ser verbal ou nominal? Será verbal, porque o verbo é de ação. Estou indo bem aí? Vocês estão indo bem aí? Deu nem tempo de fazer, né? Vejamos. Encomendou. Cheguei no verbo de ação. Eu tenho que perguntar para vocês qual é o próximo passo. Localizo o verbo de ação. Tenho que fazer o quê? As minhas perguntas. Quais são as perguntas? O que ou quem? O que foi que a empresária encomendou? O que? Responde a pergunta? Responde, eu vou ter um objeto. Esse objeto não tem preposição. Objeto o que, gente? Direto. Se tivesse uma preposição, indireto. Pergunta sobre a transitividade desse verbo. Ele é transitivo ou intransitivo? Eu estou perguntando se ele transou, né? Transou, que teve um filho, que é o objeto. Portanto, o verbo transitivo, ele é direto ou indireto? Direto, porque o objeto é direto. Tá certo? Hoje a gente está vendo a análise mais básica, tá? Eu vou mandar videoaula só para você pegar essa base, você pode rever essa mesma aula. E é isso, e dá continuidade. Não para não, gente. A primeira aula de sintaxe é tão boazinha, mas parece que quando vai piorando, a sua mente encontra maneiras de fuga, de escapulir dali. Isso aqui não é para mim. É, meu filho. Eu vou botar uma marmitaria, um bar, que é mais fácil. Não, gente, não é mais fácil, não. Um bar, principalmente, lidar com bêbado, né? Lidar com bêbado com a arma na mão é bom, né? É o quê, menino? Quem sabe vocês não deixam essa carreira e viram carteiro? Ó, Israel parece um carteiro. Ou um atendente lá dos Correios. Tu parece um funcionário dos Correios, Israel. Poxa, que... não é bom não? 8 pau? 8 pau no bolso, não é não, filho? Bom não? 8.000 reais, menino. Paus, dinheiro. 8 mil de segunda plano de saúde para você e para sua esposa. Hã? Não, você opta. Eu estou falando o plano que é o total. Você trabalha de segunda a sábado, viu? Você ganha 8.400, já com os descontos, tá? Plano de saúde, protetor solar. Tá lá o nome, protetor solar. Protetor solar, crescimento dentro da empresa. Você, se sua esposa tiver mais filhos, que você acha que você não está louco de fazer mais filhos, você tem 120 dias de... como é o nome, menino? Licença paternidade.
A mulher tem 6 meses, podendo prorrogar por mais 120 dias. Eu estudei o edital. Não sei. Eu não passo em matemática, não. Eu vou fazer, porque eu quero ter em primeira mão a prova de português. Aí para eu responder, mas passar, minha filha. Ah, se eu sentasse perto de vocês. Aí eu só prova de português, vocês passavam as outras. Não é não, Jorge? Jorge vai fazer. Aí passar, meu filho, tchau, Greco. Fica aí aqueles, procure outro que eu vou entregar a carta agora, lá no Frei Damiano. Vixe o quê, macho? Eu moro lá, filho. Tu mora onde, bem? Na Betolândia. Olha, no Tiradentes. Qual parte do Tiradentes? A parte nobre. Ali perto do Parque Vaquejado? Ó, pior. Pedrinhas ali já. Ali já é Pedrinhas. O Triângulo é pior. Não, moro na Baixa Raposa, é bem depois. Mas eu já estou conhecendo para lá. Eu fui quinta-feira pro terreiro. Muito bom, pessoal, sangue bom. Olha o preconceito com o terreiro. Com o terreiro, pessoal, não bebe cana no terreiro, não. Menino, tu é acostumado a ir pro vale. O vale é que bebe. Não. No terreiro, não. No que eu fui, não tinha cana, não. Tinha gente descendo. Mas, meu Deus do céu. Esta médica competente ficou cansada. Vamos escrever aí. Aí eu quero que vocês escrevam no caderno. É uma frase tão pequenininha, mas eu preciso de espaço. Esta médica cansada, é? Oi? Núcleo do objeto direto e adjunto adnominal aqui. Como é? De onde? De onde o café? É só água? Vamos lá, gente. Começando aqui minha análise. Esta é o quê? Pronome demonstrativo. É bom que a gente pense um pouquinho sobre os pronomes demonstrativos. Já começa a aprender aqui. Este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. Viu essas classes gramaticais aí? A gente está diante de um pronome demonstrativo. Eu pensei que eu tinha feito lista aqui. Mas, ó, vocês veem bem os pronomes demonstrativos. Este, esta, aquele, aquela, aquilo. Viu esses pronomes? Chamaremos de demonstrativos. O este, o esta, isto vai aparecer mais nas nossas aulas. Então é necessário que você já decore como pronome demonstrativo, tá? Médica vai ser o meu quê? Substantivo. Competente vai ser o meu adjetivo. Só prestando atenção na relação de dependência. Este completa este completa este. Todos os dois prestando esclarecimento para a palavra médica. A gente tem aqui ficou, que é um verbo. Calma, a gente está na morfologia, viu? Cansada é o quê? Não, a gente está na morfologia. Cansada está completando quem? Médica ou ficou? Eu acho que é médica. Médica cansada. Se eu tirar o verbo, fica médica cansada. Portanto, cansada aqui é um adjetivo. Ok? Adjetivo. Fiz a minha classificação morfológica, a gente vai partir agora para a sintaxe. Começo por quem na sintaxe aqui? Pelo verbo. Quem é o verbo? Ficou. Vou colocar aqui, verbo. Vê se ele está na minha lista. Tá, sim, pode olhar. Ser, estar, permanecer, continuar, andar. Se está na lista, eu não posso chamar de verbo de ação. Professor, já é de... Não, não boto não. Calma, filho, seja precoce não.
Tá. Ficou é um verbo que está na lista. O fato de estar na lista não quer dizer que automaticamente ele seja. Ele tem chance de ser um verbo de ligação. O melhor é isso. Né? Não é uma coisa exata, a gente tem que analisar. Saúde, filho. Então eu tenho o meu verbo aqui. Quem foi que ficou cansada? Esta médica competente, que é o meu sujeito o quê? Simples, que tem como núcleo médica. Estou indo bem aqui? Competente. E esta vão ser o quê? Adjunto, adnominal. Adjunto, adnominal. Porque a gente aprendeu que pronomes, adjetivos exercem a função de adjunto adnominal. Tá certo? Sim. Vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui para você pensar. Ó. Eu tenho um substantivo aqui que está no centro. Eu tenho o pronome, o artigo, o numeral e o adjetivo, formando o pana. Estão vendo aqui? Ó, pana. Quando eles completam o substantivo, eles exercem a função de quê na sintaxe? De adjunto adnominal. Todo mundo compreende isso aqui? Já aprendemos. Acontece que tem uma pequena exceção. O pana realmente é um adjunto adnominal. Aí eu quero que você coloque aqui, depois você escreve, vou ditar para você escrever depois. Sem verbo no meio. Seria melhor colocar sem a interferência de um verbo, mas é bonito demais, eu gosto de feio. Sem verbo no meio. Imagine se eu tivesse o pana aqui e o meu substantivo aqui. E eu colocasse um verbo no meio. Quero que você fique só olhando aqui. O pana, completando um substantivo sem verbo, é adjunto. Se o pana completar o substantivo e houver um verbo no meio, ele será chamado de predicativo do sujeito. Não escrevam agora, eu só quero que vocês olhem. Perceba no desenho, ilustre sua cabeça. Substantivo, o pana completa o substantivo sem verbo. Então ele vai ser o quê? Adjunto. O pana continua completando o substantivo, só que tem o quê no meio? Um verbo. Aí ele muda para predicativo do sujeito. Vamos para o exemplo. Esta não é um pronome? Competente não é um adjetivo? Eles completam o quê? Substantivo. Tem verbo aqui separando? Não. Só que esse cansada é um adjetivo que completa o substantivo médica e possui entre eles um verbo. Cansada vai ser adjunto? Vai ser o quê? Me diz por que um predicativo do sujeito? É um verbo separando. É essa besteira. Se tem verbo separando, predicativo. Se não tem, adjunto. Vocês querem copiar? Pode copiar. E desenha aqui, faz umas florzinhas. Menino, travou aqui a mandíbula. Travou a mandíbula. Tem mosca, é? Deixa eu sair daqui. De 1 a 10. Vamos fazer contigo aí a primeira, quando disse assim, ó. Julgue o item subsequente. Na frase, o professor pediu que os alunos é o sujeito. Não é verdade?
Entregassem o quê, gente? Vamos fazer a pergunta ao verbo entregar. Entregassem o quê? Qual é a resposta que eu tenho? Os trabalhos. É uma coisa? É. Vai ter sim a função de um objeto direto. A questão está o quê? Certa. Deu pelo menos para entender a questão, mesmo que você erre. Acertou? Quem foi que acertou aí? O pessoal do online acertou? Diga um ok aí, eu estou vendo. Ah, todo mundo comentando. O trecho. É possível que você é o sujeito, permaneça é um verbo de ligação, melancólico completa quem melancólico? Você, o sujeito. E não está depois do verbo? Eu tenho aí letra E, predicativo do sujeito. Se tiver com dúvida, é só falar. Terceira. Luz quase não consegue pôr. Por o quê? Seus planos. Ou seja, seus planos é o objeto direto. Letra A. Ele está perguntando qual é que tem a função de objeto direto. Quem põe algo, pois o quê? Os seus planos. Quarta, do IDECAM, Prefeitura de Maracanaú. Duarte enfiou. Bora, Vini, enfiou o quê? Vara, vai. Quem enfia, enfia algo. Um chambre. E o que é um chambre, gente? É um pano, é? Eu acho que é um tecido. E dirigiu-se para a aula. Porque se for outra cor, enfiar outra coisa, mas eu acho que é. Então é um objeto direto, né, gente? Letra A. É um OD aí. Não é um adjunto adnominal? É um roupão, né? A gente não sabe aqui porque ninguém usa, né? Vai dormir como? Nu? Um calor desse? É um artigo, não é preposição não aí para ser objeto indireto, viu? Quinta, o Japão é um país. Um país está completando Japão. Gente, você não tem como dizer, por exemplo, que esse um país é um objeto, porque para ter objeto tem que ter verbo de ação. Quem é o verbo aí? É o verbo ser, é. Então não tem como esse cara aqui ser de ação não, tá, gente? É um verbo de ligação e aí é um predicativo do sujeito. Letra o quê? Letra D. O Brasil também conquistou. O Brasil é o sujeito, conquistou é o meu verbo. Vamos fazer a pergunta, conquistou o quê? Isso aí tem preposição? Então é um objeto direto. Próxima quarta eu quero vocês afiados, tá? Eu vou mandar videoaula com material. Vocês estão no meu grupo? Depois pede lá para entrar e eu vou mandar depois. Eu vou deixar meu telefone assim, professor, o link do grupo, eu mando para vocês. Tá? Vamos lá na sétima. Na frase abaixo, o termo sublinhado corresponde a esse maldito chegou em quinto. Vamos localizar o verbo. Quem é o verbo aí? Chegou, é um verbo de ação, perfeito? Quem foi que chegou? Esse maldito. Esse maldito é o sujeito. Se você puder classificar aí, por favor. Esse maldito é o sujeito. Tudo isso é o sujeito. Quem é o núcleo desse sujeito? Maldito. É o núcleo. O esse é um pronome que completa ele sem verbo, portanto... Ah, está perguntando é só isso. Eu pensei que era a função sintática, né? Se fosse seria um adjunto adnominal. Pronome letra A, gente. Agora que está na morfologia, né? Complicações graves. A palavra grave está completando quem? Eu acho que isso aí é o quê?
Grave, não grave. Não é um adjetivo, não. É um adjetivo, tá, gente? Se completa substantivo, tem que ser o pana, gente. Tem que ser o pana. Passei no concurso público. Concurso, substantivo, público, adjetivo. Vamos começar do início. Para é o quê? O artigo. Funcionamento. Depois de preposição vem o quê, gente? Um substantivo. Público completa funcionamento, expressando uma qualidade. Saudável é um adjetivo, letra B. Certinho? Terminamos nossa aula de gramática. Eu espero que tenha ficado pelo menos alguma coisa. Ficou? Dê cabimento a isso. Você não aprendeu tudo, mas aprendeu algumas coisas. Nada, não se consegue ter 100% de aproveitamento. Revendo a aula, você vai. Não é não? É nóis. Vamos começar a nossa análise de interpretação de texto. Um texto muito pesado aqui. Eu espero que suas mentes estejam abertas. Está aberta, João? Tá, tem que estar muito aberta para você entrar aqui no clima. Então vamos pegar aqui nesse clima bom que está aqui fora. Você imagina que lá fora está muito quente, aqui está tranquilo. Você não tem pressa para chegar em casa, para ficar no ventilador, naquela quintura dos infernos. Então vamos aqui ficar na sala, aproveitar esse ar, pelo menos pelo ar, não é? Sintaxe penosa. Eu quero que você deixe o caderno aberto aí, bote o nome lá no caderno, interpretação. A gente vai anotar, vai riscar esse texto inteiro. Tu já leu esse texto? Não, mas a gente tem que preferir não, né? Vamos lá, gente. A gente falou hoje um pouco sobre sintaxe. Sintaxe é a mesma coisa que a gente dizer ordem. Coloque aí, gente. Ordem. Sintaxe é a mesma coisa que ordem. Ela é sinônimo. É o nome de sintaxe quer dizer ordem. Quando a gente fala, quando a gente reproduz uma fala, um pensamento, nós organizamos a sintaxe numa ordem chamada direta. Ordem direta. Que compreende como sujeito, mais verbo, mais complementos. Essa ordem é chamada de ordem direta. Você precisa anotar para você entender. Ordem direta dos elementos. Se eu dissesse João vacinou o cão. Nós dizemos que essa frase está na ordem direta, porque eu tenho aqui o sujeito, João, vacinou é o meu verbo e o cão é o meu quê? Complemento. Não é o objeto direto? Vacinou o cão. Quando a gente está falando quando a gente está usando a palavra normal, comumente, nós utilizamos essa ordem para falar. Você repare que no dia a dia, você não vai fazer, por exemplo, uma frase dizendo batata comprei eu. Aí eu fui na Praça Patricis, batata comprei eu. Você tem como dizer isso? Não, mas é compreensível, ela só não é natural. Certo? Se eu dissesse para vocês que 2 mais 5 é 7 e 5 mais 2 continua sendo 7? Continua. Porque na matemática a ordem dos fatores não altera o produto, mas no português altera. Quer ver? Na frase, João vacinou o cão, se eu invertesse o complemento para o início, o sujeito para depois, ficaria como? Ou seja, o sentido seria totalmente alterado.
Não é verdade? Nem teria sentido, porque como é que um cão vai vacinar uma pessoa? Não é? Então, minha pergunta é, sintaxe quer dizer o quê? Ordem. Como eu ordeno as frases. A ordem importa? Só os seres humanos usam sintaxe? É uma provocação. Vamos ler o texto aí. Qual é o título aí? Sintaxe penosa. Grifa a palavra penosa. E eu quero perguntar para vocês se o nome penosa ele está usando o sentido denotativo ou conotativo. Vamos escrever o que é isso? Denotativo e conotativo. Eu vou comprar uma cadeira de roda para eu dar aula. Não cansa não. Não é? Não, para não cansar mesmo as pernas. Não era bom não? Ou aquelas cadeiras altas, aqueles banquinhos de violão. Ó, cara, é bom demais. Uma dica para deixar uma cadeira aqui. Desde 7 horas da manhã a gente trabalhando. Diga, Jorge, o que é que tem com isso? O salário é seu, meu filho. Denotativa. De verdade. Associe sempre. De verdade. De verdade. E conotativa de conto de fadas. Conto de fadas. Professor, que diabo é isso? Que noia é essa? De verdade. Quando a gente está usando a linguagem denotativa, nós estamos usando a linguagem ao pé da letra, literal. Conotativa é o sentido figurado. Se você quiser, depois você coloca figurado ali no conto de fadas. Se eu dissesse o seguinte, ó. Subi as escadas correndo e o meu coração chorou. Não, chorou o coração. E meu coração disparou. Subi as escadas correndo e meu coração disparou. O coração ali está sendo usado no sentido denotativo ou conotativo? Denotativo. Porque ele está falando do músculo. Que por causa da subida, o coração disparou. É natural que você sinta isso. Meu coração disparou quando eu olhei nos seus olhos. Olha que romântico. Foi o coração mesmo ou foi o sentimento? Ele está falando o sentimento aí nesse caso. Eu estou na linguagem o quê? Conotativa. Minha cabeça está pegando fogo do chifre que levei. A cabeça está pegando fogo realmente? Não. Que linguagem eu estou? Conotativa, conto de fadas, associe isso. Quando o autor usou o nome sintaxe penosa, ele está usando o sentido de ou conotativo? É? O que ele quer dizer com sintaxe penosa? Sintaxe que causa pena, dó, é uma sintaxe tão complicada que dá dó, ou é uma sintaxe que tem pena? Como é uma sintaxe que tem pena? Pena real. O título não dá duplo sentido, não tem? Vamos ler o texto. Não dileto leitor, não incorporei o espírito do professor Pasquale. Grifa a palavra dileto leitor. Dileto leitor, você vai colocar aí ao lado dele a expressão vocativo. Quando você vê a presença do vocativo dentro de um texto, ele quer intencionar aproximação com o leitor. Aproximação com o leitor. Viu o caro leitor, estimado amigo,
você que me ouve, sempre que você vira um vocativo, ele está chamando, senta aqui, vamos conversar. Por isso que na redação oficial você não pode escrever a segunda pessoa. Né? Porque você não pode ficar íntimo de quem vai corrigir sua redação. Mas aqui é interessante para ele chegar perto do leitor. Vou continuar. Não, dileto leitor, não incorporei o espírito do professor Pasquale. Quem é o professor Pasquale? Alguém sabe quem é o professor Pasquale? É do meu tempo também. Nossa, é um professor de língua portuguesa da TV Cultura da década de 90. Agora pensa aqui comigo. O que é que ele quis dizer que ele não incorporou o espírito do professor Pasquale? Por que ele disse isso? Por conta do título. O título é o quê? Sintaxe. Não é sintaxe não, viu? Sintaxe. Se o título do texto é sintaxe, então ele está se defendendo. Olha, eu não incorporei o espírito do professor Pasquale não. O que é que ele está querendo dizer? Que ele não vai dar uma aula de português. Porque o título é de português, mas ele não vai dar uma aula de português. Não é objetivo da presente coluna é o tipo de texto, tá, gente? Proferir uma invectiva, pode grifar invectiva, é ataque, contra os que violentam a sintaxe da língua de Camões. Quem é as pessoas que violentam a sintaxe de Camões? As pessoas que falam problema dos nervos, torço pelo Flamengo. Ele quer dizer que com esse texto, ele não quer provocar as pessoas que falam errado. Vocês sabem quem foi Camões, não sabe? Né? Aquele poeta que morou ali em Cariaçu, menino, é Luiz Vaz de Camões. Brincadeira, gente, é um poeta português, tá? Famosíssimo. É ferida que dói, não se sente. É um contentamento descontente. É uma dor que desatina sem doer. Pensa aí, uma dor que não dói. É o amor, gente. Se apaixona para você ver. Aí você vê. É uma bosta, não é não? Não é não, Blauan? É desse jeito. É pior que uma multa que esse cristão aqui passa. É, o chifre é pior, né, Jorge? Olha a coroazinha dele aí de chifre, ó. Pá. Né? Ou destroçam a harmonia das orações subordinadas. Quando eu digo sintaxe penosa, entenda-me literalmente. Passarinhos cujo canto tem regras semelhantes à nossa tradicional ordem de sujeito, seguido de verbo, objeto nas frases. Então, gente, o nome lá em cima, sintaxe penosa, é denotativo. É uma sintaxe, uma ordem que tem penas. Os passarinhos que cantam e o canto deles tem uma ordem, tem uma sintaxe. Interessante. O cachorro quando late, se ele late uau-uau, em vez de au-au, ele vai entender o quê? Nada. Eu viajei aí, bicho. Vai. Uau-uau, uau-uau, uau-uau. Você já viu um gato que aprendeu a latir na internet? Cara, um gato latindo é interessante demais, porque ele só vivia com cachorro, aprendeu, ele é bilíngue, gente. Voltando aqui, vai. Se essa possibilidade não faz cair o seu queixo, se essa, grifo essa, ele é anafórico, não é? Se essa possibilidade não faz cair o seu queixo, qual possibilidade? Dos passarinhos usar uma sintaxe. Vamos lá, gente. Hoje vamos estudar análise sintática de passarinho. Ah, pensou? Seria bom. Não faz cair o seu queixo? Deveria. Ou seja, se um passarinho usando uma sintaxe não faz cair o seu queixo, deveria. Como eu enfatizei na coluna passada, os cientistas têm mostrado que é cada vez menor a lista das faculdades mentais exclusivamente humanas. Grife, faculdade mental.
Faculdade mental é o quê, gente? É uma faculdade EAD, é o quê? Medicina, o que é? São as capacidades que você desenvolve ao longo do tempo. Por exemplo, em faculdade mental, a principal é saber português, lidar com a língua. A sua pode ser administração. Você não tem alguma habilidade que você sabe mais do que as outras pessoas? Então, deveria ter pelo menos. Essa é uma faculdade mental. Você sabe falar em público, você tem paciência, são as suas faculdades mentais. Não é administrar um curso, ganhar dinheiro, extorquir alunos. Eu estou falando de mim, gente. Vai. São exclusivamente humanas. Uma das poucas que sobraram. Grife. Uma das poucas. Uma das poucas o quê, candidato? Faculdades mentais. Você note que houve uma elipse de um termo aí. Você grifou o termo, uma das poucas, e vai colocar o nome em cima aí. Elipse. O que é a elipse? É a omissão de um termo. Quando eu elido, olha esse nome bonito, bicho, olha, elido é fazer a elipse. Quando eu elido um termo é para evitar repetição. Eu vou ler esse trecho de novo, sem elipse. Leia comigo, acompanha aí, quando eu disse, ó. A lista das faculdades mentais exclusivamente humanas, uma das poucas faculdades mentais que sobraram. Se eu lesse dessa forma, ficaria repetitivo? Ou seja, para que serve a elipse? Evitar repetição. É a linguagem com sintaxe. Alguns passarinhos japoneses, tem que ser japonês, né? Não vai ser um pardal daqui, né? Resolveram melar o nosso triunfo. Grife, melar o nosso triunfo. O que ele quer dizer com isso? Alguns passarinhos japoneses resolveram melar o nosso triunfo. Cagar. Tiraram nossa exclusividade. Ei, menino, não é só tu que fala não, os passarinhos olhando pra tu. Que é, macho? Tu com uma baladeira pra matar passarinho. Vai, vai. Pá. Você já mataram passarinho com baladeira? Eu também já fiz isso. Muita lagartixa. Eu não gostava de acertar passarinho, era mais lagartixa mesmo. Mas, meu Deus do céu, que perversidade. Tu acertou rolinha? Ah, não entendi. Hum. Não, tem que tomar cuidado. O pronome oblíquo não oculta, ele substitui. Se eu disser o seguinte, ó, João saiu com um cão. Ele, que é um reto, né? Ele vai levar ló. Esse ló é um oblíquo. O ló não está elidindo, não é um elipse. Ele está substituindo. Quando você chamar uma coisa de anafórica, é sempre substituição, nunca omissão, tá? Voltando. Os penosos em questão, grifa penosos. Quem é os penosos? Os passarinhos. Olha, substituiu, viu? Aí, ó, penosos. Os penosos em questão pertencem à espécie Parus minor, ou chapim japonês. Assim como uma grande variedade de outros animais, incluindo outras aves, obviamente, mas também primatas como nós e outras criaturas, o chapim japonês produz, grife, vocalizações que podem ser comparadas às nossas palavras. Repetindo, o passarinho produz vocalização, que são sons, que são comparados a nossas palavras. Esses sons, que sons? Não, eu quero que você volte. Esses sons, vocalizações. Esses sons foram apelidados criativamente com A, B, C, D. Olhe para a lousa. A, B, C, D. A mesma ordem da gente. Cada letra dessa é
Gente, eu fiquei fascinado com isso. Vocês me olham com essa cara assim. Eu achei muito legal isso aqui. Seu significado varia um pouco, mas podemos dizer de modo geral que combinações das três primeiras palavras. Por que ele botou aspas aí? Sim. Vá. Não. Não, não é citação, não. Porque é só som, não é palavra. Ele está dizendo que não é. E após? Não. Não, mas você não disse. Não é ironia. Ele está dizendo que não é palavra, é som. Por isso que ele falou palavras. AC ou BC, por exemplo, denotam a presença de diversos tipos de predadores, enquanto os sons do tipo D caracterizam por uma sequência de 7 a 10 notas, servem para recrutar outros passarinhos quando um macho chama sua parceira, por exemplo. Então ele pega essas letras. Por exemplo, A, C ou B, C, eles ficam alerta para um outro pássaro maior. Se ele coloca só o D, ele chama o passarinho para perto de onde foi emitido o som. O bacana, porém, é que a palavra de pode ser combinada às outras, modificando o sentido delas. Por exemplo, ACD, digamos, pode ser usado quando um chapim vê um falcão e chama outras aves para avisá-las sobre o caçador e convocá-las para fazer um mobbing, quando vários passarinhos se juntam para intimidar uma ave de rapina. Interessante, né? A pergunta é: será que faz diferença a ordem dos fatores? Em português, o cão mordeu o menino e o menino mordeu o cão, são frases com sentido completamente distinto. Foi o que Toshitaka Suzuki, da Universidade de Sodekai, no Japão, resolveu testar usando gravações das palavras típicas das aves. Resultado: quando ouvem as gravações A, B, C, os chapins olham assustados para os lados, esperando um predador. Se escutam só D, voam na direção do alto-falante, procurando o colega que teria chamado por eles. Aí, se eu juntar tudo, A, B, C, D, produz, você vai grifar aí, como esperado, um misto de olhares assustados para os lados e voo rumo ao som. Ele juntou tudo, não é? A, B, C, D. Olhar assustado e voaram para onde o alto-falante estava. Gente, quando ele disse, produz como esperado um misto de olhares assustados. Como esperado por quem? Por quem emitiu o som. Como esperado, eles voaram até o som e ficaram assustados. Como esperado por quem? Pelos pesquisadores que estavam fazendo o experimento. Não era não? Em geral, e quando o som é DABC? O que foi que ele fez aí no DABC? Ele mudou a ordem, não foi? Qual era a lá em cima? A, B, C, D. Como é que ele fez aí? Aí ele mudou. Em geral, nada. Nada o quê? Aí eu tenho outra elipse. Em geral, nada. Nada o quê? Eu acho que nada acontece. Porque o que foi que ele fez? Ele inverteu a ordem. Você grifou nada? Grifo nada aí. Em geral, nada. Nada o quê? Acho que nada acontece. Os bichos ficam confusos. A sintaxe da frase, por que tem aspas aí? Porque não é frase, é som. Não faz sentido para eles, ou seja, é a ordem dos termos dos chamados que importa nesse caso, como na fala humana, lá no último parágrafo. Pode ser que você não esteja lá muito embasbacado. O que é embasbacado? A gente diz aqui no Nordeste, tô besta. Vocês já usaram? Tô besta. É surpresa, né?
com as proezas sintáticas do chapim japonês, está no seu direito, obviamente, mas o que descobertas como essa reiteram é o fato inconteste, grife, é o fato inconteste. Por que inconteste? É uma coisa que não se tem como contestar porque foi um experimento e provou-se, né? De que as nossas capacidades mentais, aparentemente inigualáveis, derivam, na verdade, de tijolinhos cognitivos que já estavam presentes nos lugares mais improváveis da árvore da vida. Nosso edifício comportamental é mais arrojado. Ele está falando da nossa linguagem, tá, gente? Nossa linguagem é mais arrojada, faraônica. O que ele quer dizer que nossa linguagem é faraônica? Grandiosa, né? O faraó, né, tinha muitas riquezas. Toda vida ainda tem marcas de que um dia foi uma choupana. Choupana dos passarinhos. Casinha pequena, simples. A gente não vai conseguir terminar hoje, mas a gente vai fazer algumas, tá? Quero que vocês respondam por ordem. 1, 2 e 3. Não, só 1 e 2. A gente responde e depois faz as outras. Só 1 e 2, tem 1 minuto só. Oi. Vamos lá. Criar humor. Esse texto não pretendeu fazer graça, não. Tem algumas coisas... Não ri em nada não, né? Defender uma ideia, esse texto também não é dissertativo, tá? A gente está defendendo nada. Dialogar prioritariamente com a comunidade científica também não. É com o público em geral. O gabarito é letra E, tá, gente? Divulgar trabalho científico a público não especializado. Vocês acertaram? Hã? D de dado? Vamos ver a D. Instruir o leitor acerca de metodologia científica, apresentando o passo a passo do trabalho, sobretudo nos parágrafos 4, 5, 6 e 7. Gente, o objetivo desse texto foi ensinar você, que está dizendo, instruir o leitor acerca de metodologia científica, de como se faz uma pesquisa científica. Ele não quer te ensinar como se faz. Falar sobre a pesquisa e provar algo é o que ele faz. Então a letra E está super completa. Divulgar um trabalho científico a um público que não é especializado. Ninguém acertou aqui? É, a estrutura não está tão simples mesmo não, mas foi pesada aí mesmo. Vamos para 2. Vocês marcaram o que na 2? Eu ajudei bastante aí, se não fosse eu. Como primeira entrada ao texto, o título antecipa e esclarece o tema para o leitor? O título não. O autor propõe um título ambíguo com a intenção de brincar com o leitor? Gente, eu não vi brincadeira não. Mas você disser que sintaxe penosa, ele quis brincar. Ou seja, deliberadamente ele constrói um título com mais de uma possibilidade de sentido para ainda no primeiro parágrafo esclarecer qual o sentido que ele pretendia para o título. Eu acho que está tudo certo aí, eu só não vi brincar. Vamos para 3. Há uma notável preocupação do autor em dialogar com o seu leitor? Sim. Para conseguir fisgar o seu interesse? Número 3 está certo. Apesar de manter o estilo despretensioso do restante do texto, o parágrafo conclusivo cumpre a esperada função de retomar o tema principal? Sim. 3, 4. Eu acho que não tem só 3 e 4 não, tem? Tem não, então vai ter que ser 2, 3, 4. Vocês marcaram aí, certo? Letra D. Vocês fizeram a terceira? Vocês marcaram o quê na terceira? Tá tranquila? A escolha da palavra penosos, em substituição, por exemplo, aos penosos em questão, indica que o autor pretendeu retomar anaforicamente a expressão passarinho japonês, está certo? Não está não? Penosos, passarinho japonês.
Chapim. O termo destacado foi empregado para substituir chapim japonês? Sim. Por um processo de coesão chamado redução? Tá certo, porque o nome todinho é o quê? Chapim japonês. Ele botou só chapim. Reduziu. Os bichos ficam confusos. A palavra bicho está empregada em sentido amplo, isto é, abrange todos os animais que estão referidos no texto? Não, fala até em macaco no texto. O bicho são as aves, são os chapins. Errada. Chama outras aves para avisá-las. O termo destacado tem sentido amplo e com ele pode-se cobrir várias espécies de diferentes categorias? Não, é só do chapim. Letra o quê, gente? A, 1 e 2. Quarta questão. Ele pediu uma que tenha apenas teor narrativo. Vocês marcaram o quê? Duas características básicas, ideia temporal e personagem. É isso que a gente vê na letra D. Quando é uma ideia, marcação temporal típico de narração, ouvem as gravações, o verbo de ação ouvir, o personagem que são os pássaros. Letra D de dado. Acertado, gente? Vocês vão terminar em casa, anota o gabarito aí das outras, mas em um outro lugar, não vai estar na própria questão não. Me ajude, viu? E é isso, obrigado, gente, por virem. Próxima quarta a gente se encontra de novo. É nóis. Valeu!